Eu, às vezes eu vou no mercado e eu vejo aquelas geladeiras e os vidraceiros, eles não têm conhecimento técnico da diferença de um vidro insulado para um vidro low-E. Explica pra gente, porque é todo vidro incolor e não embaça. Só que no carro, quando a gente fecha os vidros lá, fica um pouquinho lá dentro do carro, tá tudo embaçado. Por que que aquele vidro da geladeira não embaça? E por que que aqueles vidros eh, das geladeiras que são horizontais, eles são vidros fininhos de 4 milímetros, diferente de um vidro estourado. Explica pra gente essa diferença, assim, para trazer uma visão também técnica desse tipo de vidro. O que acontece primeiro é que nessas portas de geladeira, daquela cervejinha que a gente gosta, inclusive aquela É, principalmente que tem a cor verdinha, né, a dessa, a verdinha. verdinha, não é seu patrocinador, então a gente não vai fazer É. propaganda dela. Mas naquela geladeira lá existe o vidro insulado. Insulado. Para quem ainda confunde, vidro insulado é diferente do vidro laminado. O vidro Uhum. insulado é aquele que tem uma câmara de ar no meio, que é também conhecido como vidro duplo. Esse vidro insulado, ele é um vidro low-E, um vidro baixo emissivo. O vidro baixo emissivo, ele é um vidro, ele é um vidro de proteção solar que, em uma das suas camadas de proteção solar, ele tem prata, que ajuda a reduzir a temperatura. Deixa eu explicar o seguinte: todo material, essa parede aqui, essa mesa, todo material, ele tem um valor U. E, resumindo, o valor U é um valor que mede a transmitância térmica desse material em metros quadrados, em watts por metros quadrados de um determinado material por diferença de temperatura de ambientes. Então vamos supor o seguinte: eu tenho uma parede aqui, essa parede ela está recebendo sol, lá fora está 30 graus e aqui eu estou com 24 graus. Do ar-condicionado. É uma parede, pode parecer que não está passando calor. Você vai colocar a mão, a parede está aquecendo ali. Do que aquela parede está aquecendo, o que ela está retransmitindo de calor por essa diferença de temperatura é o que a gente chama de valor Valor U. um. É um valor Então a U. transmissão. Isso, é o que a gente chama de transmitância, é um valor Ah, característico de cada material. Cada material tem o entendi, seu valor de transmitância térmica. entendi. Né? Então, resumidamente, é isso. Sempre que você tem uma diferença de temperatura, o calor ele migra do ambiente mais quente para o ambiente mais frio. Então lá fora está muito quente, o calor está tentando atravessar o vidro ou a parede. Entendi. Então você tem valor U característico de material. O vidro tem um valor U característico que é de 5,7, 5,8 watts por metro quadrado. Tá? Então esse é o valor característico do vidro. O vidro low E ele tem um valor característico que pode chegar até 1,5. Sai de Nossa, 5,7 a 1,5, 1,2 alguns vidros, 1,2. 4, 5 vezes menos. Isso. Quando insulado. Hum, Esse é o ponto. Por que quando insulado? Porque essa câmara, essa camada, ela precisa estar exposta. Ela fica exposta normalmente ali para a câmara de ar. Em países frios, usa esse mesmo vidro insulado do refrigerador industrial, usa-se esse mesmo vidro, num vidro insulado, voltado para dentro do ambiente. Porque no caso de um país frio, eu quero manter o calor do lado de dentro. dentro. Lá fora Exato. está muito frio, eu quero manter do lado de dentro. Nas câmaras, na linha de refrigeração, você mantém esse vidro voltado. A câmara de ar, ele está aqui no vidro em face 2, tá? Então imagina que o Daniel está do lado externo, a cervejinha está aqui dentro, eu tenho o vidro insulado aqui, a câmara de ar está, a camada de controle solar está nesse vidro aqui, Uhum. fazendo com que o calor não Não entre entre. aqui para esquentar a nossa cervejinha. Tá, esse é o primeiro ponto. Além disso, esses refrigeradores, ali dentro você tem um gás inerte, um argônio normalmente, tá? 90% de argônio, até mais, muitas vezes. Esse argônio também vai ajudar a reduzir essa transmitância. Aí quando você tem 1,2 às vezes de valor U desse conjunto. Então, aqui eu tenho um efeito que é reduzir o calor, então eu evito que o calor entre ali no refrigerador. E por que que ele não embaça? Você já viu que tem uma ventoinha ali? Ele tem um Sim. processo de quase como se fosse uma exaustão ali dentro. Então, Exaustão. quando você fecha, ele ativa e ele desembaça. Você pode ver que o vidro até embaça quando você abre, mas quando Uhum. você fecha, ele ativa aquele sistema e Tipo aquele exaustão de sistema. lavabo. Isso. E aquele sistema ali, ele desembaça o vidro. Hum. Então, essa é a forma como o vidro low-E ele é usado para refrigeração industrial e para países frios, de clima muito frio. Respondendo a sua pergunta, por que que no refrigerador para sorvete, por exemplo, ou para congelados, refrigerador horizontal, eu tenho um vidrinho De 4 muito de 4 milímetros. milímetros, aquele vidro não Nem embaça. embaça, exato. Ali é um outro tipo de vidro. Ali é um vidro que ele não tem uma camada low-E, ele tem uma camada condutiva. O vidro não é um bom condutor térmico.
condutor elétrico. Sim. Esses vidros, eles são vidros que possuem uma camada nele, são depositadas uma camada nele que vai conduzir energia elétrica. E aí você conduz, você tem um sistema próprio ali para ele, e aí essa energia elétrica ela é convertida e aquece o vidro, como o vidro do carro, um desembaçador. Caracas. Então, como que é feito esse cálculo? Para lugares ou para refrigeração muito intensa, mesmo aquele vidro da porta, ele vai também ter um sistema de aquecimento deles. Tá? Se é uma região em que você tem uma variação Muito térmica grande. muito grande e é calculado inclusive o ponto de orvalho dele, e aquele vidro ele é aquecido para não embaçar. E esse vidro embaixo, ele também, esse vidro do refrigerador horizontal, a mesma coisa, ele é aquecido. Então é calculado ali qual que é a temperatura de aquecimento dele, baseado na temperatura daquele ambiente, baseado no ponto de orvalho daquele ambiente, é calculada a temperatura para ele aquecer. Então o que aquele sistema naqueles refrigeradores horizontais, a forma como ele funciona é a mesma do desembaçador do carro. Tá? Tá. Ele aquece o vidro.